Olá, no vídeo de hoje vamos falar sobre algumas dicas para quem quer ganhar peso. Na verdade, as recomendações para uma alimentação saudável e para a prática de exercício físico regular tanto se aplicam para quem quer perder peso como para quem quer ganhar. Na verdade, o mais importante não é termos um peso excessivo ou baixo peso, mas sim o importante é termos um bom estado de saúde e, portanto, o importante é manter-nos saudáveis. Desta forma, se quisermos ganhar peso, não significa que podemos comer sem limites e não significa, portanto, que devemos e que podemos consumir alimentos, aqueles alimentos que habitualmente deixamos de lado quando estamos numa dieta para perda de peso, como por exemplo os bolos, os doces, os refrigerantes, os alimentos ricos em gordura, os alimentos do tipo fast food. Portanto, quando queremos aumentar de peso, não é necessariamente à custa destes alimentos que o devemos fazer. E neste sentido, é claro que podemos e temos que aumentar a nossa ingestão energética, ou seja, a ingestão de calorias, mas esta ingestão energética deve ser à custa de alimentos que são saudáveis e que fazem parte de um padrão alimentar saudável. E, ao contrário do que muita gente pensa, ganhar peso pode ser bem mais difícil do que perder peso. Pode ser efetivamente uma tarefa mais complicada, isto porque as dificuldades associadas ao ganho de peso muitas vezes estão relacionadas com questões genéticas e também associadas ao nosso próprio metabolismo e por isso habitualmente pode ser mais difícil conseguirmos aumentar de peso. Neste sentido, eu vou, ao longo deste vídeo, apresentar alguns conselhos e algumas dicas que podem ser úteis para quem quer e tem como objetivo ganhar algum peso. Por um lado, podemos aumentar o número de refeições diárias e fazer cerca de 5 a 6 refeições por dia. Por outro, devemos considerar os alimentos fornecedores de hidratos de carbono como muito importantes e por isso podemos aumentar a ingestão deste tipo de alimentos. E aqui estamos a falar do pão, do arroz, da massa, da batata, sendo que ainda assim devemos optar pelos cereais integrais, ou seja, porque para além de nos fornecerem energia, portanto, são fornecedores essencialmente energia, são também mais ricos em nutrientes e, portanto, devemos sempre também ter esta preocupação. Por outro lado, devemos também considerar os frutos secos como alimentos importantes a incluir na nossa alimentação e, portanto, incluir uma porção diária de 30 gramas de frutos secos pode ser também importante e, neste sentido, também utilizar as gorduras boas na nossa alimentação, como por exemplo o azeite, e podemos temperar as nossas saladas e os legumes cozidos com alguma quantidade de azeite que pode ser ligeiramente superior àquela que habitualmente recomendamos para a população em geral. Por exemplo, para as refeições intermédias entre o almoço e o jantar, ou entre o pequeno almoço e o almoço, podemos optar por fazer alguns batidos, batidos com leite, com fruta e também com algum alimento que seja fornecedor de hidratos de carbono, como por exemplo a aveia, e assim conseguimos obter um batido energético e ao mesmo tempo saudável. Portanto, estas são algumas recomendações que podemos fazer para quem tem como objetivo ganhar algum peso, mas naturalmente que o ideal é que seja feito um plano individualizado de acordo com as necessidades de cada pessoa
e também de modo a que seja possível adequar as quantidades às necessidades energéticas individuais. Por outro lado, e ao contrário do que muita gente também pensa, a prática de exercício físico também é importante para quem quem tem como objetivo ganhar algum peso.